Parque. De agosto de 2014. Parabéns, Verdão! Palmeiras completa 100 anos de lutas e muitas glórias. Torcida comemora a chegada do centenário com muita festa em frente ao Allianz Parque. O Palmeiras completa hoje 100 anos de vida. E na série sobre o centenário do clube, você confere o período mais glorioso da história do Verdão, que vai desde a conquista da Copa Rio em 1951 até as duas academias. E os preparativos para o início das oitavas de final da Copa do Brasil. Fique com a gente! O Gazeta Esportiva volta já! Olá! Boa noite! Solta o som, Barbosa! Quando surge ao viver de imponente. Põe a mão no peito, Chiculane. No gramado. Reverencia, reverencia. 100 anos, gente. O Verdão completa nesta terça 100 anos de existência. Pode deixar a música, deixa a música. Uma história que se funde e se confunde com a da cidade de São Paulo, que talvez não fosse o que é sem a presença dos imigrantes italianos. Com certeza não seria o que é sem a presença dos imigrantes italianos. Italianos que construíram essa cidade e fundaram o Palmeiras. A torcida começou as comemorações ainda na noite de ontem. O Barbosa tomou todas. Teve queima de fogos em frente ao clube e muita emoção dos palmeirenses na rua Turiaçu. Barbosa é o nosso diretor, está aqui na minha orelha. Hoje é a vez do banquete de gala promovido pela direção do clube. E é para lá que nós vamos com o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre! Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo. Nação palmeirense, felicitações. Parabéns pelo centenário. Eu falo aqui dessa luxuosa casa de espetáculos na zona sul da cidade de São Paulo, pintada de verde e branco. Você pode dar uma passeadinha pelo túnel do tempo agora com as imagens que acabamos de gravar. Os convidados irão passar por esse corredor que mostra toda essa rica história do Palestra Itália, que depois virou Sociedade Esportiva Palmeiras. Camisas, fotos, imagens, dizeres, taças, enfim, quantos troféus, quanta riqueza da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos na expectativa da chegada do presidente Paulo Nobre, que pode, quem sabe, talvez anunciar a chegada também de um presente para a torcida palmeirense, a contratação de Ronaldinho Gaúcho até o final dessa temporada. A negociação continua, os jornais da Espanha já dão como quase certa a chegada do Ronaldinho Gaúcho, mas a informação ainda não foi confirmada pela diretoria do Palmeiras. Eu queria fazer um testemunho, e eu tenho certeza que o Chico Lang, que é meu vizinho, vai confirmar esse testemunho. Eu moro nas Perdizes, eu sou vizinho também do Palestra Itália, do antigo Palestra Itália, um reduto palmeirense na zona oeste da capital paulista, e ontem, desde as 8 horas da noite, foguetório, as pessoas gritando nas janelas, parecia jogo de Copa do Mundo da seleção brasileira, ou talvez aquela expectativa da virada do ano, de um Réveillon, foguetório, grito de guerra, foi muito bacana. A nação palmeirense movimentou bastante a região do Palestra Itália, o Allianz Parque, que será a nova casa do Palmeiras. E eu queria falar uma outra coisinha pessoal. Conversei hoje com o meu avô, o seu Ito, que está em Arujá, assistindo a TV Gazeta. 88 anos de vida, um dos mais fanáticos palmeiristas, palestrinos e palmeirenses que eu conheço. E o Ito falou assim para mim: meu filho, você tem que lembrar do Lima. Pouca gente fala do Lima, o menino de ouro, o garoto de ouro. Então tá dito, saudação à família do Lima, que faleceu em 73. O Lima, que foi um jogador que defendeu o Palestra e o Palmeiras por 16 anos, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, participou da arrancada heróica de 42. Meu avô estava lá no Pacaembu, vendo aquele jogo, aquela vitória em cima do São Paulo, o primeiro jogo do Palmeiras. Palmeiras que nasceu campeão em cima do São Paulo, que fugiu de campo. Então, Lima, Eduardo, Jorge de Lima, que está no céu, felicitações para sua família.
para todos vocês. Está dito, vovô, portanto, Lima, representando também essa coletividade palmeirense. E daqui a pouco mais informações ao vivo daqui dessa Casa de Espetáculos, quem sabe com a presença de algum ídolo da torcida do Palmeiras e com a chegada do presidente Paulo Nobre. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Chico Lang, hoje é dia do Palmeiras. Hoje você vai ter que comentar o programa inteiro sobre o Palmeiras. É verdade, era para abrir o Garrafa, já que você jogou a bola para mim, então eu Boa vou noite, sair Garrafa. jogando. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite. Bom, eu sou suspeito para falar do Palmeiras, porque é o maior Você foi goleiro adversário no Palmeiras? de todos Você era os palmeirense tempos do quando era Corinthians. criança, não é? Não era palmeirense quando era criança, Mas mas ele joguei jogou lá. no Palmeiras. Olha lá. Joguei, tentei ser goleiro do Palmeiras, mas o que aconteceu foi o seguinte, foi que quando o Romero foi do Nacional para o Palmeiras, ele levou uma molecada com ele, e eu estava treinando no Nacional. Só que quando ele levou para o Palmeiras, um pouco antes, eu peguei na várzea do Nacional, que hoje não existe mais, é a avenida, aquela avenida Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente, eu peguei princípio de tifo negro e não pude ir. Então aí eu não fui, mas eu era para ser reserva o terceiro reserva, era o Tonho, o Oberdanzinho e depois vinha eu, o Oberdanzinho, filho do Oberdan. Então eu não fui para o Palmeiras, mas eu cheguei depois a conviver muito com eles. Convivia com o Toninho Vanusa, convivia com o Zé Roberto, convivia com quase todos eles. Então eu praticamente vivi a minha juventude, minha infância nos bailes de carnaval do Palmeiras. Então parabéns pelos 100 anos. É o verdadeiro adversário do Corinthians, o real adversário do Corinthians. Eu digo adversário porque não é inimigo, mas é o grande adversário do Corinthians, é o Palmeiras. E evidentemente está aí, o gol de 74 estava atrás do gol, gol do Ronaldo. E só tem gol contra o Corinthians também, aí também já é exagero. Mas aí está aí o gol do César Maluco, olha lá. Esse jogo acabou 4-3 para o Corinthians, viu? Então você papou, põe todos os gols, Aquele primeiro... Hoje é dia do Palmeiras, Chico Lang. Esse aí também, o primeiro tempo terminou 2-0 para o Palmeiras. O Beck do Corinthians era o Sadi, tomou 2 gols do César Maluco. Aí virou o jogo, o Corinthians fez 2-1, fez 2-2, o Palmeiras fez 3-2, o Corinthians fez 3-3 e 4-3 depois, com um gol de Mirandinha. E o goleiro era o Leão. Esse já não, esse já é o Palmeiras sendo campeão sobre o Vitória, O Palmeiras da Parmalat, Antônio Carlos, Edilson e Edmundo, todo mundo se abraçando. Enfim, é um clube de muita história, de muita glória e, para dizer a verdade, o torcedor palmeirense é um pouco parecido com o Corinthians. É tão fanático quanto, Gosta muito do clube, discute, briga pelo clube e assim vai. Mas são 100 anos de muita emoção e muita alegria, embora o Palmeiras hoje não esteja nessas coisas, o time atual, E o clube também não, já foi melhor. Boa noite, Garrafa. Mais uma vez, boa noite, Chico, boa noite, Michele, e boa noite todo especial à coletividade palestrina, que merecidamente tem que comemorar mesmo esses 100 anos de bela história da Sociedade Esportiva Palmeiras, não é? E o Chico falava da rivalidade, hoje o Corinthians, numa atitude simpática, fez até uma nota na internet parabenizando o rival, e é assim mesmo que tem que ser, porque o São Paulo fez, e em outras ocasiões, Grêmio e Inter, e eu acho que esse é o espírito do futebol, porque o que seria do Palmeiras se não fosse o Corinthians, o que seria do Corinthians se não fosse o Palmeiras. Na verdade, eles se completam toda numa história do futebol brasileiro. E então, torcedor palmeirense, independentemente do momento que atravessa o time, hoje é dia de comemorar a brilhante, a magnífica história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rapidamente, dos jogadores que eu vi jogar, eu fiz um esboço rápido aqui de grandes craques do Palmeiras que eu vi jogar. Leão, Luiz Pereira, Jorge Mendonça, Rivaldo, Luizão, Miller, Djalminha, Marcos, Arce, Roberto Carlos, Zinho, César Sampaio, e vou colocar aqui nessa relação curta, claro, porque em 100 anos são muitos jogadores, curta, mas 2 jogadores que eu não vi, mas que representam muito a história do Palmeiras, Ademir e Dudu. Ademir da Guia, o Divino, e o Dudu, claro que completava aquele meio-campo fantástico do Palmeiras, a história mostra, e é um dia muito especial para toda a coletividade palestrina e para aqueles que gostam do futebol. Parabéns, Palmeiras, e que retorne ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a parte mais alta da tabela.
Muito bem. Especula-se que Ronaldinho Gaúcho seria o presente anunciado pelo presidente Paulo Nobre para o centenário do Verdão. Nós queremos saber na enquete de hoje, que está no ar no site gazetesportiva.net. Ronaldinho Gaúcho seria um bom presente de aniversário, embrulhadinho com fitinha e tudo mais para o Palmeiras? Sim ou não, Chico Langui? Sim, lógico. Sim. O Ronaldinho Gaúcho é um grande jogador. 34 anos. Mas não faz mal, mas é um cara que vai articular bem no meio campo. Passou pelo Atlético Mineiro agora, praticamente ajudou muito, no 80%, o Atlético Mineiro a ser campeão da Libertadores. Só não foi feliz depois da decisão do Mundial, que deu aquela zebra toda, mas enfim, o Ronaldinho ainda está em forma, assim, não tem um jogador hoje no Palmeiras que tenha a técnica e a categoria do Ronaldinho. Garrafa. Em algumas equipes do futebol brasileiro, eu entendo que o Ronaldinho hoje não tem mais espaço porque as equipes já estão montadas. No caso do Palmeiras, se tiver uma reengenharia financeira bem administrada, que não atrapalhe esse orçamento do Palmeiras, ele cai como uma luva nesse time. O Palmeiras precisa de um ídolo, alguém com identidade. Acho que o Ronaldinho, se tiver afim, se tiver com tesão, se vier todo montado, uma estrutura financeira por trás, eu acho que será um belo presente que pode ser confirmado ainda hoje. Bom, o Evair disse numa entrevista que ele tem restrições ao Ronaldinho Gaúcho. Evair, grande ídolo do Palmeiras, né? Já o São Marcos disse que faria essa aposta no Ronaldinho Gaúcho. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Resultado no final do programa de hoje. Entre lá no site gazetesportiva.net e vote. Hora de conferir o segundo capítulo da série de reportagens especiais Palmeiras 100 anos de lutas e glórias. Desta vez, o Fernando Gavini nos conta a história daquele que talvez seja o período que consagrou o futebol do Palmeiras e o tornou um clube diferente dos demais, as academias. De agosto de 1950 a julho de 1951, o Palmeiras disputa 5 campeonatos e ganha todos, as 5 coroas, 2 taças Cidade de São Paulo, 1 campeonato paulista, 1 torneio Rio-São Paulo e a mais importante de todas, a Copa Rio. De todas as 5 coroas, essa foi a mais difícil que conseguimos conquistar. A mais difícil não, é a mais valiosa, né? Porque praticamente ela representa como se fosse o campeonato do mundo, né? Palmeiras campeão do mundo. Foi assim que a Gazeta Esportiva, principal jornal de esportes da época, estampou em sua manchete o título conquistado pelo Palmeiras depois de passar pela Juventus de Turim na final disputada no Maracanã. Conquistar o primeiro título intercontinental do futebol brasileiro, a Copa Rio de 51, que não importa se é mundial ou não é mundial, é um título importantíssimo na época, não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro, à época e para sempre. Isso é motivo não de orgulho, que eu acho uma coisa menor, mas é motivo de muita alegria. A torcida brasileira canta Brasil, Brasil, Brasil. Ou seja, do primeiro minuto ao último minuto, ela celebra o feito do Palmeiras como um resgate da alma do brasileiro que até então sangrava pela dor da derrota do Maracanã em 1950. Depois de conquistar essa taça aqui, a Copa Rio de 1951, o Palmeiras entrou em jejum. Foram 8 anos sem títulos, até voltar a ser campeão em 1959. Com o time considerado o embrião da primeira academia, montado graças à venda de Mazzola para a Itália. Esse dinheiro foi reposto montando um grande time, tá? Aí sim, aí nós contratamos Julinho, Djalma Santos, Valdir de Moraes veio, Enio Andrade, foi feito um time de toque de bola, tá? Veio o Chinesinho, esse era o grande nome desse elenco, né? O título veio depois de uma melhor de 3 partidas contra o Santos de Pelé. Então, jogador da Ferroviária, Dudu assistiu aos jogos no Pacaembu. E eu vi Palmeiras e Santos jogar. O jogo foi uma maravilha. 3 jogos no Pacaembu, dos quais o Palmeiras acabou sendo campeão. Na era Pelé, o Palmeiras, que também ganhou a Taça Brasil em 1960, foi o único time de São Paulo que conseguiu rivalizar com o Santos. De 58 a 69, ele só não ganhou 59, 63 e 66 no campeonato, estamos falando do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras ganhou esses títulos. Senão ele seria campeão durante 11 anos seguidos.
O campeonato de 63 foi o primeiro ganho por Ademir da Guia, o maior craque da história do Palmeiras. No ano seguinte, chega ao Verdão Dudu, que se transforma no grande parceiro do camisa 10. Carabina, Djalma Santos e Djalma Dias me chamaram, falaram: ó, garoto, vem cá, você tem que procurar ficar um pouco mais na defesa para ajudar o miolo de zaga aqui. Deixa o Ademir atacar mais. Então foi aí que eu fiz. Nisso casou bem o meu estilo com o dele. Os dois formaram a base do time que ficou conhecido como Academia em 1965, quando foi campeão no torneio Rio-São Paulo e representou a seleção brasileira na inauguração do Mineirão contra o Uruguai. O Palmeiras levou todos os jogadores de comissão técnica para a seleção brasileira. O time inteiro com o uniforme titular da seleção brasileira. Foi um jogo oficial. E um jogo oficial que foi a inauguração do Mineirão, teve troféu, troféu Independência. E é um ponto curioso da história, porque foi a única vez que a seleção brasileira foi dirigida por um estrangeiro. Porque o técnico do Palmeiras em 65, ele era o Dom Ernesto Filpo Nunes, um argentino. Os uruguaios não esperavam encontrar uma equipe montada como a do Palmeiras, tocando a bola e partindo para cima deles. Saímos na frente 2-0, depois já fizemos 3-0, mas o importante foi o toque de bola, né? Não dava chance para eles dar contra-atacar nem nada, a gente não deixava eles passar do meio de campo. As conquistas continuaram até 1967, quando o Palmeiras ganhou no mesmo ano 2 campeonatos nacionais, Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil, e teve o recém-chegado César Maluco como destaque. Eu recebia tanta bola com tanta facilidade, cara. Estava sempre na cara do gol. Aí eu me tornei goleador, né? E eu fui artilheiro do primeiro Robertão e da Taça Brasil também, né? Fiz os gols nas 2 finais, né? E ali eu me consagrei. Tanto se consagrou que resistiu ao fim da primeira academia e fez parte da segunda, junto com Ademir da Guia e Dudu. Até hoje, a escalação do Palmeiras, que brilhou nos anos 70, está na ponta da língua. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edmir, Edu, Leivinha, César e Ney. Eu tenho um amigo que disse que isso não é uma escalação, é uma poesia, pô. E é verdade mesmo, né? Era muito fácil ser palmeirense à época, era a base da seleção, tinha 6 jogadores da academia do time de 74 e tinha um time fantástico. Porque no dicionário da primeira academia, que nós passamos para a segunda academia, o nosso dicionário é o seguinte: não existe derrota nas nossas vidas, só existe vitória. 5 torneios, nós disputamos e ganhamos. A segunda academia foi 2 vezes campeã brasileira e ganhou 3 paulistas. No meio disso, foi campeão de diversos torneios internacionais. Mas nada foi mais marcante do que a final do estadual de 74. O gol de Ronaldo fez o rival Corinthians completar 2 décadas sem conquistas. Praticamente toda a imprensa já via como o Corinthians, já via o Corinthians como campeão. O próprio palmeirense ficou com receio de ir ao Morumbi. Prova é que acho que 20% era o palmeirense, o resto era tudo corintiano. O Corinthians foi naquele ano montado pelo Silvio Pirillo, que era o técnico do Corinthians. E o Palmeiras nós já vimos 72, 73, com o time armado, era sempre a mesma equipe. Então chegou para jogar e a imprensa não pensou nada disso, foi dando corda para o Corinthians. Era uma boa equipe, tinha um jogador excepcional, que era o Evelinho, fora de série. Na verdade, nosso time era muito bom também. Esqueceram desse pequeno detalhe. Nós fizemos uma grande partida, foi um grande jogo e no final saímos vitoriosos por 1-0.
Pois é, meus amigos, hoje o Palmeiras é um clube que vive do passado, né? Um passado glorioso, que ninguém coloca a menor dúvida, mas vive no passado. E isso é ruim, porque o passado é importante, mas o presente é muito mais, na verdade, porque o presente é o que possibilita você ter otimismo e esperança para um futuro melhor. E do jeito que o Palmeiras está hoje em dia, não dá para a gente ter esse otimismo todo. Mas, de qualquer forma, quem viu esses times todos jogarem no Palmeiras, eu tive a felicidade, porque eu era garoto e acompanhei de perto, eu ia pegar a bola atrás do gol do Valdir, Joaquim de Moraes, pulava lá no campo do Jardim suspenso, dava um jeito, o moleque sobe em qualquer lugar, né, Zé? Quando a gente é novo, magrinho e tal, vai lá, sobe em qualquer lugar. E eu subia e ficava pegando bola pro Gildo. O Gildo chutava muito, batia muita falta e ensinava. Era realmente um time privilegiado, né? E naquela época os clubes eram diferentes, Garrafa, porque a receita grossa vinha do associado. Então o clube, que nem o Palmeiras, por exemplo, tinha muitos sócios do Palmeiras naquela época. Então, tinham piscinas maravilhosas, piscinas exemplares para aquela época. As pessoas frequentavam os clubes, sustentavam os clubes com mensalidade. Era outra coisa. O Palmeiras era assim, o Corinthians era assim. O São Paulo era um time fraco, por quê? Porque não tinha sócio. Ninguém queria ser sócio do São Paulo, era muito longe, no Morumbi, entendeu? Então, time como o Nacional, por exemplo, era forte, porque tinha muitos associados. Time que nem o Juventus da Moca, da Michele, era forte, porque estava sim de associado. Tinha mais de 150 mil na época, 160 mil. Então, esses times vinham, a força vinha do sócio. Então, o sócio cobrava mais. Agora não, agora mudou a coisa, o futebol é profissional e o futebol hoje sustenta o clube. Não é mais o sócio, né? Então mudou muito. Quando o Palmeiras não se adaptou a essa mudança, né, do clube sustentar, né, o futebol sustentar o clube. Eu acho que foi a falta de adaptação que derrubou o Palmeiras. E a própria era Parmalat, que o Palmeiras foi extremamente vitorioso nesse período, mas o Palmeiras ele ficou estagnado a Parmalat, pois quando saiu a Parmalat, o Palmeiras se viu num vazio, num vácuo, não conseguiu caminhar com as próprias pernas e paga até hoje um preço por isso, sem tirar o mérito do trabalho realizado na gestão Parmalat, que formou esse Palmeiras maravilhoso. Mas é questão de entender que o Palmeiras tem uma torcida gigantesca, é um clube com uma história muito grande e que ele, bem administrado, ele pode ser, o Flamengo também não é bem administrado, ele pode ser hoje, como financeiramente está o Corinthians, que vive seu problema financeiro também, mas uma condição melhor. Tem que se trabalhar muito essa marca de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, só como exemplo, porque são marcas tradicionais e vitoriosas e com certeza marcas lucrativas. Não tenho nenhuma dúvida, Chico, um trabalho de marketing feito com inteligência, com correção, com sabedoria, em cima dessas marcas, é sucesso na certa. Muito bem, a torcida do Palmeiras canta, vibra e escreve. Ontem aconteceu o lançamento do livro oficial do Centenário do Verdão, de autoria do jornalista Mauro Betti, mas que conta com a participação de diversos outros palmeirenses. Veja na reportagem. 100 anos de história contados por um coração palmeirense apaixonado. É véspera daquilo que me fez gente, daquilo que me faz jornalista há 24 anos, né? E de muita gente, de milhões de palmeirenses, de milhões de palestrinos, no clube que teve 2 nomes, para não dizer 3, o Palestra de São Paulo, que talvez tenha 2 nomes, como o Dudu e Ademir da Guia, que representam o Palestra, até porque o Dudu parece ser mais velho que o Palestra de Itália, Ademir da Guia, que é a divindade, né? Não tem nada mais emocionante que fazer parte dessa história. Palmeiras 100 anos de academia é o livro oficial do centenário do clube. São quase 400 páginas contando a história do Verdão, que faz aniversário nesta terça-feira. É um livro oficial do centenário, que não significa dizer que seja um livro chapa branca. É no máximo um livro com espírito alviverde, aliás com alma palestrina de periquito e espírito de porco. É um livro corneteiro dentro do que pode ser o livro oficial, mas evidentemente enaltece a história do clube que mais venceu títulos nacionais, no país que mais venceu títulos mundiais. Então acho que só por isso já basta, até porque o Palmeiras nem é mais nem é menos, é só Palmeiras e para o palmeirense isso basta. Como é que foi a montagem dele? Um trabalho gráfico fantástico do Gustavo Piqueira e da Magma Editora, com quadros
4 queridos palmeirenses jornalistas ou jornalistas palmeirenses, que em pouco mais de 4 meses fizeram essas 400 páginas de uma linha de tempo desde antes da fundação até o final de 2013, da história do futebol, principalmente do Palmeiras, 50 perfis de craques, ídolos e treinadores, 25 jogos inesquecíveis e, para mim, o momento mais tocante do livro, vários trechos de ilustres palmeirenses ilustres, alguns autores que eu já conhecia, alguns que vieram através do site oficial e que contam, a partir do sentimento bem palestrino, bem palmeirista, bem palmeirense, muito dessa paixão eterna que é o Palmeiras. Relembrar a história de um clube tão glorioso é uma inspiração para os dias de hoje, em que o Palmeiras luta para escapar do vexame de ser rebaixado pela 3ª vez. Quem mais sofre com a fase atual é o torcedor. E é exatamente a parte do livro em que palmeirenses falam de sua paixão pelo clube que o autor mais gosta. Me emocionei. Alguns textos eu já conhecia, já havia lido, até por isso que eu coloquei. Histórias que vieram pelo site fantásticas, de gente que nesse 26 de agosto está se transformando em noivo, vai casar daqui a 3 anos, gente que se conheceu no Amém de Marcos, pai e filho que só se davam através do Palmeiras, histórias tocantes, gente que se foi torcendo pelo Palmeiras. O último texto do meu pai também, não só porque é meu pai, mas é um texto muito bonito que ele fez para o Marcos, texto do Marcos, do Ademir da Guia, do Dudu, de grandes palmeirenses. Eu acho que quando a torcida fala, uma torcida que canta e vibra e escreve e emociona, é um momento muito mais tocante, porque o torcedor é que faz essa chama palestrina centenária e eterna. Paixão que o pai de Mauro, Joelmir Betting, soube tão bem definir com a frase que está na contracapa do livro. Resumir uma frase que, graças a Deus, está tão famosa por ter entrado no vestiário do Palestra Itália, que é exatamente a 4ª capa, a contracapa do livro, que não precisou nem de assinatura, até porque já tem muito Betting assinando nesse livro, e é, evidentemente, essa frase que é muito bonita, muito bacana, muito marcante, muito palestrina. Impossível não lembrar dele numa hora dessa. Não tem como, ele está sempre comigo e o que é mais bonito e mais bacana, ele está sempre com o palmeirense. Filho de peixe, peixinho é, né? Eu, por incrível que pareça, tive vamos dizer assim, a honra de lançar Mauro Betting como jornalista esportivo na Folha da Tarde. Mauro Betting fazia economia na Folha da Tarde e um dia ele passou assim, eu gritei, Mauro Betting, ele falou, faz Chico Lang, eu falei, 40 linhas sobre o 7º ano do aniversário da morte de Garrincha. 40 linhas, ele falou assim, pra já. E foram as 40 linhas mais brilhantes que eu li na minha vida a respeito da morte do Garrincha. E assim nasceu o jornalista esportivo Mauro Betting, que passou a trabalhar com a minha equipe. Aí depois, na hora que eu saí, ele continuou fazendo a coluna dele, pegou o pique e tocou, e hoje é essa glória palmeirense que todo mundo vê. E eu fico orgulhoso de ter lançado o Mauro Betting, e principalmente pelo pai dele, o Joelmir, né? Que, entre outras frases, disse que a teoria na prática é outra, né? Que muita gente esquece, mas quem disse foi o Joelmir, essa frase. Então, quer dizer que eu dou parabéns ao Mauro, que o Mauro fez uma coletânea de comentários a respeito, de crônicas a respeito não comentários, crônicas a respeito do aniversário do Palmeiras, do 100 anos do Palmeiras, com vários jornalistas. Faltou isso no 100 anos do Corinthians, onde foi uma coisa fechada, foi uma coisa, né, muito, muito íntima, parece que o Corinthians tem dono, o Palmeiras parece que não, né, então não sei, e muita gente não teve oportunidade de manifestar essa paixão pelo Corinthians, como os jornalistas estão manifestando nesse livro do Betting. Então, parabéns ao Mauro Betting. E só um rápido detalhe aqui, a gente daqui a pouco vai apurar mais informações. Recebi uma mensagem aqui que acho que vai ter presente na festa do Palmeiras. Presentaço, o negócio está praticamente fechado. Acho que Ronaldinho deve ser o novo reforço do Palmeiras. Recebi uma mensagem aqui, carece de confirmação, mas o negócio vai estourar ainda hoje, hein? O negócio caminhou muito, se é que já não fechou. Pois é, o Palmeiras já pagou aí para a Federação Mineira, né, a transferência do Ronaldinho para São Paulo. Vamos ver, porque ele era vinculado ao Atlético Mineiro. Então vamos ver os capítulos dessa novela que deve terminar hoje. Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho tem mais sobre o centenário do Palmeiras e você vai conferir também o desembarque das meninas do vôlei que conquistaram o 10º título do Grand Prix no Japão e as notícias do Coringão e do São Paulo. Continue com a gente, tá? É rapidinho, nós voltamos já. Vencerem o Japão por 3-0, as meninas da seleção brasileira, decacampeã do Grand Prix de vôlei, desembarcaram em São Paulo na manhã desta terça. O repórter Felipe Sboril, o mais querido do Brasil, acompanhou a chegada da equipe, que nos 14 jogos da competição conquistou 13 vitórias. Um desembarque mais do que especial. Na bagagem, a 10ª conquista do Grand Prix de vôlei.
Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tô protegendo aqui. Fui a guardiã da taça. Qual que é a emoção de ganhar um troféu tão importante quanto esse? Fico muito feliz, né, em poder estar com a seleção num campeonato tão importante, tão forte, em conhecer outras equipes, né, em ter novas experiências. Então, é muito gratificante estar junto com a seleção. A gente mostrou força, muita força no grupo, que a gente saiu de um momento muito difícil, muito complicado e conseguimos reverter. Então, acho que o mais importante de tudo nessa fase final foi isso. A gente passar por dificuldade e conseguir reverter essa situação, que eu acho que é muito difícil ter seleções que não conseguem fazer esse tipo de coisa. Uma alegria sem igual, tão grande que se transforma em emoção quando um fã chega próximo do ídolo. Com muito carinho, né? Fico muito feliz de saber que tem muita gente aí torcendo pela gente, que tá o Brasil inteiro nos apoiando. A Thaís é uma fã que me acompanha desde Osasco, então eu fico muito feliz com essa recepção calorosa. Graças a Deus deu tudo certo. Acho que a equipe jogou super bem. Acho que todas as partidas, acho que a concentração, a união da equipe foi fundamental para esse campeonato. Acho que a equipe está toda de parabéns pelo trabalho que a gente fez. Nos momentos difíceis a gente conseguiu se juntar e sair desses momentos e graças a Deus saímos aí com a vitória. As meninas perderam apenas um jogo nessa edição do Grand Prix e sabem que ainda tem muito trabalho. A meta agora é a conquista do Mundial. Mais uma vez a gente chega bem preparadas aí para esse campeonato, que é o único título que a gente não quer, a gente quer muito ganhar. Então, ainda bem que a gente conseguiu fazer bem esse Grand Prix aí para chegar com bastante, como eu posso falar, bem, né, no Mundial. Então, a gente tá bem preparado. A gente já usou o Grand Prix como treinamento pro Mundial, o foco sempre foi Mundial e continua sendo. Agora com 3 semanas, acho que aqui no Brasil, de preparação pesada, de treino duro e chegar forte no Mundial. As meninas da seleção feminina de vôlei terão pouco tempo para comemorarem o título do 10º Grand Prix. Isso porque terão que se apresentar já neste domingo, no Rio de Janeiro, onde iniciam a preparação em busca do título inédito do Mundial, que acontece na Itália, no mês de setembro. Vai ter pouco tempo para descansar, né? Pouquinho tempo. A gente tem agora essa semana, mas ainda a gente tem trabalho para poder fazer em casa ainda. Para domingo a gente já apresentar e agora para só depois do Mundial. A gente já viaja daqui 2 semanas, então nosso descanso vai ser com treinamento. Então acho que essa é a preparação ideal. A gente se preparou muito bem para o Grand Prix e agora tem 2 semanas para colocar o resto das coisas para colocar no eixo para a gente ir com tudo aí. 2 jogos abrem nesta noite a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h30, o Boa Esporte recebe no Estádio Municipal de Varginha o Icasa. Às 9h50, a Portuguesa, lanterna da competição, com apenas 2 vitórias em 18 jogos, enfrenta o penúltimo colocado Vila Nova no Serra Dourada. No São Paulo, a expectativa é pela estreia na Copa Sul-Americana, quinta-feira, contra o Criciúma em Santa Catarina. Mas o assunto desta terça-feira, no CT da Barra Funda, é a negociação envolvendo o lateral Douglas e o Barcelona. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. No São Paulo, o assunto da moda ainda é a possível ida de Douglas para o Barcelona. Tantas informações já foram ditas e desmentidas que nem os próprios companheiros do lateral sabem o que realmente está acontecendo. Tá tendo alguma coisa no Barcelona, como estão especulando aí, é o Douglas que tem que saber, né, cara? Aí é com eles, aí é uma coisa particular dele, né? Pra mim também ele não fala nada, e olha que eu concentro com ele, hein, velho? Parceiro mais dele. Ele só fica falando, né, que não tem nada concreto, então a gente até tenta dar uma cutucadinha ali pra ver se a gente tira alguma coisa dele, mas é difícil, viu? O baixinho ali é complicado, velho. Quem está ansioso para esse desfecho é o zagueiro Paulo Miranda, que vem jogando improvisado na vaga de Douglas, que está contundido. E se essa negociação for concretizada, ele poderá ser definitivamente efetivado na lateral direita do tricolor. Já joguei como lateral na Sul-Americana do ano retrasado. Então, sei que o professor pode contar comigo nessa posição. Mas a gente sabe que tem jogadores de qualidade ali, como o Luiz Ricardo ali, que tá procurando seu espaço. Mas isso daí fica pro professor aí para frente. Douglas à parte, o grupo está satisfeito com a evolução da equipe, que venceu suas últimas 4 partidas no Campeonato Nacional e assumiu a vice-liderança da competição. E a explicação para esse crescimento é simples. Olha, o trabalho bem feito que está sendo, né? Pelo professor Muricy, né? A gente, no dia a dia, na semana, estamos focados em fazer um belo trabalho e chega nos jogos, a concentração nos jogos é muita, né?
Na próxima quinta-feira, o tricolor faz uma pausa no Campeonato Brasileiro, pois estreia na Copa Sul-Americana contra o Criciúma em Santa Catarina. E nesse momento, não há desejo de priorizar nenhuma dessas competições. Acho que a gente tem que saber dividir essas duas competições, até porque todas são importantes para a gente, né? Uma competição que a gente disputar, a gente tem que entrar forte, né? Principalmente a Sul-Americana, que a gente recorda bem que em 2012 a gente fez uma bela campanha no Brasileiro e foi campeão da Sul-Americana. Então, eu acho que nas duas competições tem que entrar firme e forte para conseguir o título. Bom, tá aí o São Paulo, não é? Vivendo esse momento bom dentro do Campeonato Brasileiro, essa reação. Na verdade, é uma só, Chico. A chegada do Kaká fez que o São Paulo ganhasse mais corpo. Isso é inquestionável. O Kaká ainda não está produzindo aquilo que pode produzir. O Pato evoluiu muito. Não sei se ele sentiu mais segurança, mais confiança com o Kaká em campo. A verdade é essa, o São Paulo cresceu muito e agora vem Copa do Brasil. Lamento que as equipes parecem que não estejam preparadas, todas as equipes, para disputar duas competições de tamanha importância com a mesma qualidade, né? O São Paulo já não vai com força máxima contra o Criciúma, o Corinthians também terá problemas, é verdade que contra o Bragantino, mas todo mundo priorizando neste momento o Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, o momento do São Paulo é bom, mas acho ainda abaixo do nível do Cruzeiro, que está nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, se o Kaká levantou o São Paulo, imagina se o Kaká não levantaria a seleção brasileira, né? É a minha grande discussão com o Flávio Prado. O Flávio Prado acho que não. Eu acho que sim. Porque se ele foi para o São Paulo e conseguiu fazer com que os jogadores de São Paulo se conscientizassem, e se agregassem e formassem um conjunto, imagina ele na seleção, jogando no Brasil. Quer dizer, é uma coisa impressionante a motivação que o Kaká trouxe para o São Paulo. E só rapidinho antes do Alexandre Silvestre, negócio do Ronaldinho, a gente falou que estava presente, estava chegando, já recebeu outra, fui checar aqui, o negócio já está engrossando. A novela continua se arrastando, a gente vai dentro do possível passando as informações para você. Falaram, não crave ainda, parece que tem problema, tem alguma coisa no meio do caminho. Estão querendo roubar o presidente do Verdão. Bom, agora, Alexandre Silvestre, é com você, o presidente do Palmeiras acabou de chegar, é isso? Acabou de chegar e acabou de entrar por essa porta, só vai conceder entrevista daqui a pouquinho aqui na festa do centenário do Palmeiras. Ah, essa italianada, tem polêmica até na festa dos 100 anos do Palmeiras. Num primeiro momento, Ronaldinho Gaúcho seria jogador do Verdão, já estaria em São Paulo, hospedado num hotel de luxo aqui na região da festa do Palmeiras, na zona sul da capital paulista. O Palmeiras já teria pago a taxa de transferência para a Federação Mineira, mas o vice-presidente de futebol do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, já espalhava notícias para alguns conselheiros aqui no saguão de que não faria loucuras. Pelo valor pedido pelo Assis e pelo Ronaldinho, não tinha negócio. E pelo jeito, nesse momento, Ronaldinho não será jogador do Palmeiras, a não ser que reduza a pedida para o Verdão centenário. É isso, se der tempo, se não, mais informações ao longo da nossa programação e amanhã no esporte, no programa Super Esporte e Casa Esportiva. Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre. Pelo que estão dizendo aqui, Chico Lang, é que o contrato estava prestes a ser assinado, o Palmeiras realmente pagou a taxa. Seriam R$300 mil de salário fixo, mais bônus por metas alcançadas, que daria um total de R$600 mil por mês. Acontece que a diretoria do Palmeiras desistiu do negócio porque o Ronaldinho e o irmão dele, o Assis, mudavam as exigências a cada vez que o Palmeiras cumpria as exigências anteriores. Então, dessa forma, o Palmeiras desistiu do negócio e escreveu isso aí no Twitter, né? Olha, eu queria dizer o seguinte, meus amigos, enquanto fica nessa lenga-lenga, eu quero dar os pêsames para a família do grande Giovanni Bruno. Giovanni Bruno, que era um palmeirense, morreu hoje, né? Já estava com mais de 80 anos, era um dos maiores representantes da culinária italiana aqui na cidade de São Paulo. Quem nunca foi ao restaurante do Giovanni Bruno, né? Uma coisa maravilhosa, massas espetaculares, fazia na hora, na sua frente. Um italiano que sempre dizia o seguinte: a vida é um momento. Então, quero me lembrar de você, meu querido Giovanni Bruno, dessa forma, lembrando sempre a tua frase: a vida é um momento. Bom, hora de falar da Copa do Brasil, que vai ter rodada completa nesse meio de semana, valendo pelos jogos de ida das oitavas de final. Confira os confrontos.
Logo mais, às 7h30, o Vasco recebe o ABC de Natal em São Januário. Amanhã, também às 7h30 da noite, o Cruzeiro pega o Santa Rita de Alagoas, no Mineirão. O América de Natal enfrenta o Atlético Paranaense na Arena das Dunas. Às 10 da noite, o Bragantino encara o Corinthians na Arena Pantanal, em Mato Grosso. No Pacaembu, o Palmeiras tem compromisso com o Atlético Mineiro. O Botafogo tem pela frente a equipe do Ceará no Maracanã, enquanto que o Flamengo visita o Coritiba no Couto Pereira. Na quinta-feira, fechando os jogos de ida, o Santos joga contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Corinthians segue se preparando para a estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Bragantino na Arena Pantanal. O repórter Fernando Gavini esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino antes do embarque para Cuiabá. A exemplo do que tem acontecido na véspera das partidas do Corinthians, a primeira parte do treino foi fechada para os jornalistas. Quando a imprensa foi autorizada a entrar, apenas um trabalho de finalização era feito aqui no gramado do CT. Nenhuma pista, portanto, sobre o time que será escalado na partida contra o Bragantino nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo este que vai acontecer na Arena Pantanal, em Cuiabá, que foi uma das sedes da Copa do Mundo. A única dúvida, no entanto, com relação à equipe, está no meio-campo. Desde que Petros foi suspenso pelo STJD por causa da agressão ao árbitro Rafael Claus no clássico contra o Santos, Mano Menezes tem mantido o jogador no banco de reservas, mesmo com efeito suspensivo conseguido pelo departamento jurídico do clube. Mas nos dois últimos jogos, a defesa do Corinthians mostrou-se um pouco mais exposta. Levou 4 gols em 2 jogos e por isso pode ser que o técnico Mano Menezes resolva voltar o Petros ao time titular. As outras opções são Renato Augusto, que foi titular contra o Goiás, e também o uruguaio Nicolás Lodeiro, titular na partida contra o Grêmio. Do CT do Corinthians, no Parque Ecológico, Fernando Gavini. Bem, meus amigos, o Corinthians vai completo contra o Bragantino, hein? É bom que se fale. A expulsão... E joga em casa, né? Joga em casa. O Guerreiro joga. Joga. Porque claro, foi expulso no Campeonato Brasileiro e não no campeonato da Copa do Brasil. Eu só quero dizer para vocês, olha como essa CBF é manhosa. Adivinha hoje quem não passou no teste físico da arbitragem? Quem? Pergunto eu a você, Galo. Quem não passou no teste físico da arbitragem? O careca mais sem vergonha desse Brasil, Heber Roberto Lopes, que meteu a mão no Corinthians domingo passado. Ele não passou no teste físico. Que coincidência! É uma maneira sutil de afastá-lo do futebol, porque ele é ruim. Ele deu um gol impedido do Marcos, não deu pênalti pro Corinthians, expulsou o Guerreiro sem a menor razão. E agora está suspenso. Suspenso não. Está fora de forma física. É brincadeira. Alexandre Silvestre está lá na festa do Verdão. É com você, Silvestre. Calma, Chico Lang, tá maluco, cara? Só porque é centenário do Palmeiras, seu corintiano Zé Mané. Tá aqui Altafine Mazola, já que o Cartola não fala, o ex-jogador fala com a gente ao vivo. Mazola, que jogou no Palmeiras de 56 a 58, campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa da Suécia. Como se sente o ex-craque fazendo parte dessa história fantástica da Sociedade Esportiva Palmeiras? Olha, eu acho que essa para mim é uma grande satisfação. Ser relembrado pelo Palmeiras desse convite fantástico, grandioso. E eu tenho sangue verde, sou Palmeiras, sofro pelo Palmeiras. E essa para mim foi uma grande ocasião para rever os amigos. Rever os amigos e, naturalmente, trazer um pouco de sorte ao Palmeiras, porque eu fui ver o jogo, o Palmeiras ganhou de 1-0. Devo dizer que um pouquinho fiquei assustado, porque quando o Palmeiras me convidou para vir fazer o centenário, eu pensei que queriam homenagear o meu centenário, mas eu estou muito longe ainda, né? Estou longe de 100 anos. Em todo caso, fico muito agradecido ao Palmeiras, porque para mim foi uma grande honra, uma grande homenagem. Fiz um esforço enorme, porque sabe que eu trabalho em televisão também, como você, né? Você é meu colega. Se você quiser, eu pergunto alguma coisa a você. Como vai? Você tá bem? Eu estou treinado a perguntar e não a responder, Mazola. Tá bom. Tá, fica tranquilo. O que você acha dessa possibilidade que no momento não vai acontecer, da chegada do Ronaldinho Gaúcho? Está pedindo muito alto, mas analisando o futebol do Ronaldinho, você acha que seria positivo? Olha, eu sou um fã do Ronaldinho, como sou fã do Neymar, do Messi, dos grandes jogadores. Eu amo o meu time, porque o time é como a mãe, você não pode trocar, né? Não pode mudar. E os grandes jogadores eu sempre amei. Não importa se seja do Palmeiras ou do São Paulo, do Santos.
O importante é que seja um grande jogador. O Ronaldinho é um daqueles jogadores que... Eu vou te contar um episódio. Eu fui comentar os jogos de Real Madrid e Barcelona em Madrid. O estádio super lotado. Sabe a rivalidade que existe entre Real Madrid e Barcelona. O Ronaldinho pegou uma bola no meio do campo, driblou todo mundo e fez o gol. Eu fiquei arrepiado ver o público de Madrid, torcedor do Real Madrid, aplaudir, de pé aplaudir o Ronaldinho. Quer dizer, isso é um tributo, uma prova de que quando um jogador é grande, ele tem que ser aplaudido, tem que ser comemorado. E Ronaldinho é um dos jogadores que, se tivesse esse cuidado para o Mundial desse Mundial que passou agora, eu acredito que ele faria muito melhor de muitos outros jogadores. Obrigado, Mazzola. Um beijo no senhor, tchau, simbolizando um beijo na nação palmeirense. Valeu, obrigado, querido. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Silvestre. Bom, resultado final da enquete. Não, vocês vão comentar agora, vamos falar do Corinthians também. Vou falar do Altafine e Mazzola e voltar a falar um pouco do Corinthians também. O Altafine e Mazzola foi um dos maiores atacantes que eu vi na minha vida, né? E também um grande comentarista. Ele é comentarista na TV italiana até hoje. Mora na Itália, foi para lá e fez a vida. Mas é um grande cara, a gente tem o maior respeito por ele. Um grande beijo também no coração do Altafine. Agora, dando o tempo aí no céu do Palmeiras, é um absurdo que essa CBF faz. Eu fico nervoso mesmo, eu quero quebrar 20 mesas se puder, porque é o fim da picada. O cara só fez bobagem, prejudicou o Corinthians, tirou ponto do Corinthians no Campeonato Brasileiro, expulsou o Guerreiro sem a menor razão, e em vez de ser punido pela CBF por isso, ser afastado, alguém do Grêmio ser punido, como foi punido o Petros, né? Não, eles simplesmente dizem, o cara está fora de forma física e está afastado. É uma vergonha essa CBF. Eu só acho o seguinte, que o Corinthians tem que se cobrir, se cuidar e contratar um substituto para o Guerreiro. Vai ficar sem o Guerreiro há 4 jogos. A comissão técnica já, com o Tite, reclamava a ausência de um substituto para ele, até agora não veio, e o Corinthians pode pagar caro na sequência do Campeonato Brasileiro. Agora sim, fim da enquete do site gazetesportiva.net. Ronaldinho seria um bom presente de aniversário para o Palmeiras? Sim, 57% dos votos. Mas eu acho que não vai rolar. O programa de hoje termina aqui. Mais notícias de esportes comigo a seguir no Jornal da Gazeta. E nós nos encontramos também amanhã, às 11h45, no Super Esporte. Até lá. Tchau. Boa noite, amanhã eu volto no Gazeta Esportiva e em tempo aqui um beijo carinhoso para Francine Greg, jornalista acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Tchau. Um grande beijo no coração dos palmeirenses. Tchau.